E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Então, vamos aproveitar esse momento agora para rever novos assuntos, revisar alguns já vistos e vamos continuar aprendendo, que é uma coisa muito boa. O que é que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver o verbo no modo indicativo e também algumas palavras escritas com S, com dois S, com C, com cedilha, com dígrafa C, com S cedilha e também com a letra X. Então, vamos primeiramente entender um pouquinho o que vem a ser esse verbo no modo indicativo. Vocês lembram que na aula passada eu falei para vocês que nós vamos agora entrar nesse mundo, né, que vai nos levar ao verbo. Então, gente, vamos revisar o que é o verbo. Verbo é aquela palavra, tá, que vai indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. Lembra bem, verbo é a palavra que vai indicar ação, estado ou fenômeno da natureza, tá bom? E há 3 conjugações. E aqueles verbos que terminam em ar, vão fazer parte da primeira conjugação. Os verbos terminados em er, vão fazer parte da segunda conjugação. E os verbos terminados em ir, vão fazer parte da terceira conjugação. Mas, quando você está trabalhando com verbos, você tem que lembrar uma coisa muito importante. O verbo, meus queridos, ele vai se flexionar, ele vai concordar em número, que é o singular ou plural, em pessoa, tá? São as pessoas do discurso. Lembra? A primeira pessoa é aquela pessoa que fala, tá bom? Eu para o singular, nós para o plural. Lembra disso? A segunda pessoa com quem se fala, tu para o singular, vós para o plural. E a terceira pessoa é a pessoa de quem se fala. Então, ele ou ela para o singular e eles ou elas para o plural. O verbo também existe o tempo que as ações são praticadas. O tempo, ele pode indicar o presente, estou fazendo agora a ação, o pretérito, passou aquilo que eu já fiz, e o futuro, ainda vou fazer. E o modo verbal. O verbo pode indicar a ação de modo preciso, de modo certo, pode indicar a ação também, pode indicar um desejo, pode indicar também uma dúvida, uma ordem ou um pedido. Modo verbal, como o verbo se apresenta. Então, aula passada, eu falei para vocês, modo verbal se apresentará o modo indicativo, modo subjuntivo e o modo imperativo. O modo indicativo. Então, vamos entender como é que esses verbos se apresentam no modo indicativo, tá? O modo indicativo é o modo verbal que indica, para vocês verem na página 200, podem acompanhar, o modo verbal que indica as ações realizadas no tempo passado, presente ou futuro, mas com uma certeza. Então, no modo indicativo, nós temos aí 6 tempos verbais. Nós temos o tempo presente, que o presente indica a ação que aconteceu naquele momento em que se está falando, né? Em que se fala. Exemplo, eu estou muito feliz. Naquele momento ali, naquele tempo presente. O pretérito, que é o passado, 2 maneiras. Tem 3 maneiras de pretérito, né? O imperfeito, o perfeito e o mais que perfeito. Então, vamos entender pretérito imperfeito. Ele indica a ação
que não foi concluída no momento em que outra ação ocorreu. Como assim? Vou dar um exemplo. Elas se arrumavam quando o táxi chegou. Então, indicação que não foi concluída no momento em que a outra ação aconteceu. Qual foi a ação que aconteceu? O táxi chegou. Qual foi a ação que não estava concluída? Elas se arrumando. Elas se arrumavam quando o táxi chegou. Agora vamos para o outro pretérito. Pretérito perfeito. Ele indica a ação concluída no passado. Aconteceu. Pronto, acabou. Vamos a um exemplo? Ele saiu com muita pressa. Pretérito mais que perfeito. Ele indica a ação que ocorreu no passado em relação a outra ação que também aconteceu no passado. Aí tem pessoas que costumam dizer passado do passado. Então, vamos a um exemplo. Quando o noivo apareceu, a noiva já chegara à igreja. Então, vamos lá para os dois tipos de futuro. Futuro do presente e futuro do pretérito. No futuro do presente, indica uma ação que ocorrerá depois do momento em que se fala. Eles viajarão de navio pela primeira vez. É um exemplo. E o futuro do pretérito indica a ação que ocorrerá em relação a outra que ocorreu no passado. É interessante. Marcos comeria todo o bolo se Luísa não tivesse comido uma parte. Vamos entender que todo verbo possui um radical. Aquelas palavrinhas fixas, letrinhas fixas que ficam toda vez que eu vou escrever o verbo. Então, e as terminações, que são os finais, tá? Para vocês entenderem cada tempo verbal, vocês vão também trabalhar com essas terminações. No tempo presente, todo verbo terminado na primeira conjugação em ar. Então, quando você ligar esse verbo às pessoas, que a primeira pessoa é eu, a segunda pessoa tu, a terceira pessoa é ele ou ela, você vai ver que as terminações verbais vão mudando. Exemplo, no tempo presente, do modo indicativo, quando eu uso o verbo estudar, então, para a primeira pessoa, eu, aí como é que vai ficar o verbo no tempo presente? Estudou. Então, vai terminar a terminação O. Na segunda pessoa, tu estudas. Terminação as. E a terceira pessoa, ele ou ela, estuda. Terminação a. Vamos para a primeira pessoa do plural? Nós estudamos. Amos. A terminação. Segunda pessoa do plural? Vós estudais. As. Terminação. E terceira pessoa do plural? Eles ou elas estudam. Termina com ão. Então, as terminações, eu posso dizer que existe um padrão. O, as, a. Amos, as, ão. Para o modo indicativo, no tempo presente, todos os verbos terminados em ar, que fazem parte da primeira conjugação, eles vão terminar desta maneira. O, as, a, amos, as, ão. Vamos ao exemplo? Estudar. Estudo, eu estudo, tu estudas, ele ou ela estuda, nós estudamos, vós estudais, eles ou elas estudam. Vamos tentar outro verbo terminado em A. Cantar. Eu canto, tu cantas, ele ou ela canta. Nós cantamos, vós cantais, eles ou elas cantam. Perceberam? O, as, a. Amos, as, ão. Todos no tempo presente, no modo indicativo, vão terminar com essas terminações. Verbos da primeira conjugação. Então, todo ele tem as suas terminações. E é isso que nós vamos trabalhar para vocês internalizarem. Existem as terminações para a primeira conjugação, para cada tempo verbal,
no modo indicativo. Existe para a segunda conjugação, são os verbos terminados em er, e para a terceira conjugação. Então, eles vão tendo aí uma diferençazinha, sim. E é nisso que vocês, quando estudam verbos, têm que prestar esse devido cuidado. Então, vamos agora, na prática, começando, ver como é que vamos nos sair. Na página de vocês 199, tem um poema, o poema que eu chamo de Tudo ao Contrário. Subi a porta e fechei a escada. Tirei minhas orações e recitei meus sapatos. Desliguei a cama e deitei-me na luz. Tudo porque ele me deu um beijo de boa noite. Oh, essa garotinha ficou muito apaixonada e fez tudo ao contrário. Quem recebeu um beijinho de boa noite? Agora as perguntinhas para que a gente possa entender. Letra A. As ações executadas equivalem à realidade? Existe isso? Subir a porta? Existe isso? Desligou a cama? Claro que não, né, meus amores? Agora, existe o tempo que essas ações estão sendo executadas. Em que tempo? Presente, pretérito ou futuro? Claro, né? Que se ela subiu, ela já foi. Já fez aquela ação de subir. Né? Se ela deitou, vamos ver novamente no poema. Se ela tirou, tirei, já tirou, já passou. Desliguei, já passou. Então, essas ações se encontram no tempo pretérito, ou como vocês ainda estão acostumados a falar, passado. Agora sim, olhando essa tabelinha que eu falei para vocês, nos tempos verbais, tá? Futuro do presente, futuro pretérito mais que perfeito, presente e futuro do pretérito, a gente vai agora reescrever uma das frases do poema nesse tempo verbal aí. Vamos escolher qualquer frase do poema para completar essa frase B. Vamos começar aqui, ó. Subi a porta e fechei a escada. Linha 1. Vamos nessa linha 1. Primeira frase. Vamos colocar da seguinte maneira. A primeira eu vou ter que colocar no futuro do presente. Por isso que vocês observaram que no poema aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, já está numerado, porque cada frase dessa eu vou passar para o tempo indicado. Então, a frase 1, subi a porta e fechei a escada, o tempo que eu tenho que reescrevê-la é futuro do presente. Então, subir no futuro do presente, futuro do presente. Subirei, ainda vai acontecer, futuro do presente. Subirei a porta e agora o outro, fechei a escada. Então, o verbo fechar no futuro do presente. E fecharei a escada. A frase 2, vocês têm aqui, ó. Tirei minhas orações e recitarei meus sapatos. Mudou o tempo verbal para mais que perfeito. Uau! Os verbos conjugados da primeira conjugação, segunda e terceira, tirar. Agora ficou aí, ó. Tirei é do verbo tirar, primeira conjugação. Aí o tempo verbal. Pretérito mais que perfeito. Ara, aras, ara, aranos, aras, aram. São as terminações da primeira conjugação. Aí vai ficar tirara minhas orações. E recitei é do verbo recitar, também da primeira conjugação. Verbos terminados em ar. No tempo pretérito mais que perfeito. Termina com ara, ara, ares, ares, ares. Vamos lá? Então, recitará, tá? Meus sapatos. Então, vai ficar tirar as minhas orações e recitar meus sapatos. Ok? Vamos para a frase 3. Desliguei a cama e deitei na luz. Também verbos da primeira conjugação. Desliguei é de desligar e deitei é de deitar. Qual é o tempo? Tempo presente. Então, vai ficar fácil. Desligo a cama e deito-me na luz, tá? Deito-me, né? Deitei. Deitei é passado. Deito-me na luz. Deito é presente. Tudo porque a última. Ele me deu um beijo de boa noite. Então, vamos ver quais são os verbos. Ele me deu um beijo de boa noite. Verbo dar, deu.
Verbo dar, termina com AR, tá? Então, ele me daria, porque é o futuro do pretérito. Aria, arias, aria. Ariamos, arias e ariam. Quando vocês trabalharem com essas terminações, vocês vão amar, porque vai ficar muito fácil vocês identificarem, tá bom? Existe o radical do verbo, que é a parte fixa, das letrinhas que a gente sempre está repetindo, e as terminações. Então, quando vocês trabalham com as terminações verbais, fica muito mais fácil vocês identificarem o tempo verbal. O modo também está sendo pedido, tá bom, gente? Então, aqui é o tempo futuro do pretérito. O futuro do pretérito. Todos os verbos da primeira conjugação terminam com aria, arias, aria. Aríamos, arias e ariam, ok? Quando vocês aprendem, vai tudo mais fácil. Mas, presente momento, o que é isso? Mas vamos com calma, vamos praticar e a gente vai internalizando esse assunto, que são os tempos verbais, nesse modo indicativo. Porque quando chegar nos outros modos que vocês também vão aprender, que é o subjuntivo e o imperativo, também vocês vão ter que aprender essas nomenclaturas, essas terminações verbais, ok? Seguindo, vocês têm aí, ó. Já fizemos isso aí, mas tem para vocês, na página 350, meus anjos, uma tabela. Essa tabela é para que vocês aprendam essas terminações verbais. Abrindo lá, vocês têm, vamos ver agora, na página 350, abram aí para vocês verem o mundo vasto dos verbos que vocês vão passar a usar toda a sua vida, né, de estudante. Então, vocês vão encontrar os verbos que têm esse padrão de terminações que eu estou passando para vocês agora, mas também vocês vão encontrar aqueles verbos que nós chamamos na gramática de verbos irregulares. Eles vão trocando aí essas terminações verbais, tá bom? Vocês têm todos os tempos lá. Tem a tabelinha roxa, a verde, a marronzinha e a laranja. Vocês vão ter aí, ó, nos 3 modos que eu tô falando. Agora a gente só tá observando o modo indicativo, mas vamos trabalhar também o modo subjuntivo e o modo imperativo, ok? Voltando aqui, vamos terminar esses exercícios. Agora vamos para a página 200 é a página de explicação. Agora vamos para a 201. Nós temos aí um poema também, Anéis de Saturno, de Rosiana Murray. Que os mortos viram fantasmas, todo mundo sabe. Mas quem vão morar escondidos nos vãos de Anéis de Saturno? Por essa ninguém esperava. E agora, o que a gente vai fazer com esse pequeno poema? Vamos observar aí na letra A, primeiro, qual é o verbo do poema que está no pretérito imperfeito do modo indicativo. O modo indicativo é esse que nós estamos falando, o modo da certeza. Você tem mais certeza ao fazer as ações. Então, primeira coisa, acha o verbo. O verbo vai lá para o poema e você vai ver aqui, os Anéis de Saturno. Qual é o verbo? Qual é o verbo? Esperar. O verbo esperar, ninguém esperava. Tem aí o verbo esperar, da primeira conjugação. Então, você vai lá e escreve nessa tarja aí, esperava, o verbo esperar. Letra B. Em relação ao verbo viram, é correto afirmar. Viram é do verbo ver. Viram. Está no futuro do presente do modo indicativo? Está no presente do modo indicativo? Ou está no futuro do pretérito? Meus amores, agora como vocês não dominam ainda as terminações, vamos lá observar a tabela. E aí vocês vão, claro, olhar no modo indicativo, tá bom? Virão, está no presente, está no modo indicativo do futuro, qual desses vai se apresentar? Eles viram está no tempo presente do modo indicativo, ok? Viram, estão vendo, está no plural, eles viram. Tem uma dicasinha aí para vocês nessa página 201. O tempo mais que perfeito dificilmente é utilizado no dia a dia. Esse aí a gente não usa muito, não. Só na formalidade, quando nós vamos redigir, vamos escrever, né, nos textos mais formais, com certeza ele vai aparecer. Mas no nosso dia a dia não é muito utilizado.
Geralmente ele é substituído por uma locução verbal. Eles já acabaram de fazer a lição quando seus amigos chegaram. Isso é na forma culta, né? Na gramática culta, a gente não usa isso no nosso dia a dia. Geralmente a gente fala, ele tinha acabado de fazer a lição quando seus amigos chegaram. A gente muda aí um pouquinho, né? Acabado, a gente já vai lá, a gente vai usar um pouquinho o particípio terminado em ideado, que vocês vão correr um pouquinho mais para lá. Mais para frente, no aprofundamento do estudo de verbos e os modos verbais. Ok? Vamos ver agora o próximo, na página 202, esse pequeno texto. Vocês vão ter que circular todos os verbos que aparecem. Então, procurem linha por linha. Na primeira linha, vocês vão encontrar dois verbos. Quando vou para a cama, ele me olha, ó. Verbo vou e olha. Tá flexionado, tá conjugado aí, tá? Vou, olha. Na segunda linha, vocês podem olhar aí, ó. Da janela, um olho é grande, o outro é pequenininho. Então, é, verbo ser. Os dois és, vocês circulam. Pequenininho e tem fogo em volta da cabeça. Volta também é um verbo, gente. Circula. Quarta linha. Nas patas tem lama e pedaços de... tem do verbo ter. Vocês circulam. Tá? Vamos lá. E o pelo das costas fica sempre arrepiado. Tem horas que incha do verbo inchar. E fica, do verbo ficar, redondo, e tão leve que sobe, do verbo subir no ar. Pelo vidro, vejo, do verbo ver, que ele voa, voa, do verbo voar. Pelo jardim, e roda, do verbo rodar. Circula aí, tá? Bem depressa, bem depressa. Até que todo o ar de dentro sai, e ele sai do verbo sair, tá, gente? Desce, do verbo descer. E encosta, do verbo encostar, o focinho na janela. Aí, volta, do verbo voltar, a ficar, do verbo ficar com cara de bobo. Então, tem muitos verbos, né? Então, o que é que a gente vai fazer aí com este poema que tem tantos verbos? Aí, tem aí uma tabelinha para nós. Escreva frases com os verbos no modo indicativo, de acordo com o tempo em destaque. Então, aí é livre. No tempo presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, masculino perfeito, futuro presente, futuro pretérito, os 6 tempos verbais que nós estamos vendo no modo indicativo. Aí, lembra das terminações? Se vocês estão mais fixando na primeira conjugação, os verbos terminados em A, procura um verbo para poder fazer essas frases, tá? Tempo presente, ó, as, a, amos, as, ão. Pretérito perfeito, ei, as, ou, amos, as, aram. É como eles vão terminar. Então, qualquer verbo terminado na primeira conjugação vai terminar dessa maneira, tá bom? É por isso que eu digo que é importante para vocês. Eu volto a falar. Aprende, sim, as terminações verbais que vocês vão dar show, identificando os verbos nos tempos verbais que estão aí sendo pedidos. Agora, vocês têm aí como escrever da maneira certa a palavrinha sexta, escrito com a letra C, e sexta, escrito com a letra S. E as duas palavrinhas têm o mesmo som, tá bom? Tem o mesmo som. Só que escrita e significado diferente. Aqui você tem a palavra sexta, tem o mesmo som, mas a escrita e o significado é diferente, então a gente vai ver as definições no dicionário e vamos ver que a palavra sexta, escrito com a letra C, ela tem o significado de guardar alguns objetos, né? Cesta pode ser feita de fibra, né? Uma cesta de piquenique também pode ser. Ela tem alças, uma tampa, aquela cesta ali, ó. Ou pode ter um aro de metal, pode ter uma rede de malha, uma cestinha para a gente levar alguns alimentos para um piquenique ou guardar algumas coisas dentro. E a outra cesta, escrito com S, vamos ver no dicionário, significa o quê? Dia da semana, né? Aquela que, ou também pode ser uma posição, lembra aí do numeral ordinal? Sexta, pode ser uma posição, uma sequência, pode ser um dia de semana, pode ser a forma reduzida da palavra sexta-feira, tá bom? Então, vamos observar a colocação na frase ou na situação, tá bom? Que está sendo apresentada.
Letra A. As palavras destacadas têm o mesmo significado? Sim ou não? Claro que não. Claro que não. Elas não têm o mesmo significado. Aqui, cesta, se referindo àquela objeto, né, que tem o aro, né? Formado aí pode ser um cesto. E ali, nesse segundo da expressão conversando, significa posição. Tá falando de Olimpíadas, quem ganhou, tá bom? Vamos aí na página de vocês, 204, que as crianças estão aí assim empurrando, tem a definição e tem as crianças aí tudo brincando. Aí vocês vão ter que escrever cesta com C, cesta com S. Quando você vai viajar? Vou viajar na sexta à noite. Então, aí se refere ao dia da semana. Então, claro que é escrito com a letra S. Encontrei este cachorrinho abandonado em uma cesta. Aí está se referindo ao objeto material que a gente pode colocar algumas coisas. Então, vai ser escrito com a letra C. Olha, vou fazer uma cesta de 3 pontos. A mesma coisa. O jogador de basquete vai lançar a bola para a cesta. O objeto, então, aí vai ser escrito, claro, com a letra C. Tranquilo, né? Esse de escrita de C e S é muito tranquilo, tá bom? Claro. Onde que a gente vai ter mais atenção? Vou dar uma dica. Pega lá a tua página 350 a 352 do livro de português. Já vai treinando essas nomenclaturas novas para vocês, claro. E essas terminações verbais. Vamos ter mais exercícios para identificar, tá, o tempo verbal no modo indicativo e nas 3 conjugações. Agora foi mais light porque eu só falei da primeira com ar. Por quê? Porque quando eu for falar os verbos terminados em R da segunda conjugação, já vai mudar também as terminações. E ir também, os verbos terminados em R da terceira conjugação. Mas com calma, nós vamos ajustando e nós vamos, claro, dominando esse novo conhecimento, ok? Então, meus anjos, bons estudos, caprichem na letra, tirem a foto, postem na plataforma e vamos que vamos, quinto ano. Agora, claro, aprendendo os modos verbais, tá bom? Tchau, até a próxima aula.